Olá, nós estamos iniciando mais uma Assembleia Convida. Hoje o nosso convidado é o João Brunelli Júnior. O João Brunelli Júnior é engenheiro, agrônomo, se formou lá em Piracicaba, na Exalc, que é a Escola de Agronomia Luiz de Queiroz, Exalc USP, de longa tradição na agricultura, se formou em 1975 e logo depois foi trabalhar na CAT, a Coordenadoria de Assistência Técnica Integral. Portanto, exerceu um longo período de trabalho. E na CAT, o Brunelli, como a gente costuma chamar mais na intimidade, exerceu várias atividades. Começou na região de Araçatuba e depois veio para Campinas, que é a sede da CAT. Então, podemos dizer que ele ocupou vários cargos, várias funções, várias atividades dentro da CAT e, portanto, além de ser hoje o coordenador da CAT, na data que a CAT comemora 50 anos de existência, o Brunelli, que tem 42 anos trabalhando na CAT, é a pessoa mais indicada para poder falar dessa história da CAT, que é a Coordenadoria de Assistência Técnica Integral. É um órgão ligado à Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo e tem um trabalho direto junto aos produtores, junto aos pequenos, principalmente aos pequenos produtores rurais de todo o Estado de São Paulo. Então esse é o nosso assunto aqui hoje, falar da comemoração e dessa história de 50 anos da CAT. Então é um prazer recebê-lo aqui, Brunelli, e podemos conversar aqui sobre os 50 anos da CAT. Eu que agradeço a oportunidade, deputado, de poder estar contando um pouco da história da CAT, nesse cinquentenário da instituição, que é a ponta da lança da Secretaria da Agricultura e faz, como o senhor disse, o trabalho da ponta lá com os nossos agricultores, levando assistência técnica, levando tecnologia, levando informação para o nosso agricultor. Então, nós vamos começar a CAT, qual é a estrutura da CAT, Brunelli? Você podia contar para a gente? Ela, eu sei que a sede é lá em Campinas, mas ela tem uma ramificação grande por todo o estado de São Paulo. Então, como é que é essa estrutura para atender os nossos pequenos agricultores? A CAT ela tem uma estrutura bastante capilarizada. A nossa sede fica na cidade de Campinas, mas nós temos 40 regionais distribuídas no estado, são os nossos escritórios de desenvolvimento rural, e 594 casas da agricultura ligadas a esses escritórios em cada um dos municípios agrícolas do estado de São Paulo. Em praticamente todos os municípios que têm agricultura, tem a presença da CAT lá fazendo um trabalho de assistência técnica junto ao município. E ali em Campinas, que funciona a central, você tem ali a coordenação também dos vários departamentos. Isso, a CAT ela tem uma estrutura de apoio para que essa rede possa funcionar, centralizada em Campinas. Temos um departamento de sementes e mudas, sementes, mudas e matrizes. É o nosso departamento que produz sementes de espécies de interesse para a agricultura familiar, principalmente. O nosso milho variedade é o nosso produto mais conhecido. Arroz, feijão, trigo, espécies forrageiras, leguminosas, enfim, frutíferas, mudas de espécies florestais para reflorestamento, recuperação de matas ciliares, para recomposição. Então, esse é o nosso departamento de sementes. Nós temos uma divisão de extensão rural, que é o órgão que faz uma integração, uma assessoria para a coordenadoria, para fazer essa tradução dos trabalhos de pesquisa para uma linguagem que o agricultor possa entender. Então, a nossa divisão ela tem essa finalidade e temos um departamento de comunicação e treinamento que é composto por duas unidades. Um centro de comunicação rural, que é onde nós temos a nossa
a nossa estrutura de publicações, a nossa estrutura de preparação de materiais, nossos vídeos, a nossa comunicação da CAT e uma unidade de treinamento. Temos um centro de treinamento em Campinas, com um auditório com 240 lugares. Inclusive, nós cedemos esse espaço para outras atividades na cidade de Campinas. E nesse centro é que nós fazemos os treinamentos de nossos técnicos, de nossos agricultores, promovemos alguns encontros. Então, essa é a estrutura que nós temos de suporte na cidade de Campinas. Também temos um centro de informações agropecuárias, que é o CIAGRO, que cuida de toda a parte de informática, porque para poder trabalhar no estado de São Paulo com uma estrutura capilar distribuída, se não tivéssemos a ferramenta da informática para facilitar a comunicação, o acesso às informações, nós teríamos muita dificuldade de ter agilidade nesse atendimento e nesse acesso para as informações. Então, vocês estão vendo que toda essa estrutura, né, da CAT, ela é para fazer chegar, né, aos agricultores todas as informações necessárias e toda a assessoria necessária para que ele possa produzir bem. É importante ressaltar, né, que o Estado de São Paulo, na área da agricultura, tem, né, além da CAT, que faz esse trabalho, né, e que o Brunelli vai falar aqui para a gente com mais detalhes de todo esse trabalho e da história desses 50 anos, né, o Estado de São Paulo tem também, né, o Instituto Agronômico, o Instituto Biológico, né, tem toda uma rede de institutos de pesquisa, né, que produzem conhecimento que permite com que o Estado de São Paulo esteja na dianteira, né, da inovação, da tecnologia. Então, a CAT é importante porque ela também está integrado a esse sistema todo, né, através da Secretaria da Agricultura, através, né, dos técnicos que lá trabalham, que têm a convivência com as universidades, né, as universidades que têm um importante papel também aqui em São Paulo na pesquisa, né, e a partir daí ela se utiliza então de todo esse conhecimento que é produzido, né, por esse verdadeiro emaranhado de órgãos do governo, órgãos públicos principalmente, que desenvolvem pesquisa na área da agricultura, na área de produção de alimentos, né, na área de preservação ambiental, né, ela está extremamente relacionada com isso, né. Mas eu queria que você começasse falando um pouco, né, como é que foi o começo da CAT, né, porque ela está fazendo 50 anos, nós estamos falando aqui do aniversário, né, do cinquentenário. Então, como é que foi o começo da CAT, né, nessa história toda? A CAT, na verdade, antes de 1967, ela já existia com outro nome. Eram alguns departamentos que tinham, começou com um trabalho de pesquisa. A própria Secretaria da Agricultura ela foi criada depois do Instituto Agronômico. Então, Dom Pedro, quando criou o Instituto Agronômico, ele começou o trabalho de pesquisa, que aos poucos se chegou à necessidade de levar essas informações para os agricultores. Então, antes da existência da CAT, existiam ligados a esses departamentos as Casas da Lavoura. Em 1967 é que se fez uma ampla reestruturação que criou a base do que a CAT é hoje, onde se criaram as divisões regionais agrícolas, né, as antigas DIRAs, tinha nossas delegacias agrícolas e também as antigas Casas da Lavoura passaram a se chamar Casas da Agricultura. Então foi uma época em que se começou a dar uma estrutura de assistência técnica para o Estado. Então essas casas da agricultura, no início, elas tinham exatamente essa finalidade de fazer fomento. A CAT, na verdade, ela participou ativamente de todo esse processo de desenvolvimento da agricultura e do agronegócio de São Paulo, em cada época tendo um papel importante, seja de divulgação, de fomento. No caso do algodão,
O Estado de São Paulo, o governo tinha o monopólio da produção das sementes, então todas as sementes de algodão produzidas no Estado eram vendidos exclusivamente nas casas da agricultura, tinha um seguro obrigatório, então o agricultor ia na casa da agricultura, preenchia uma guia, ia ao banco, recolhia o seguro, depois ele voltava com essa guia recolhida para poder retirar a semente. Isso porque tinha um seguro do Proagro que cobria os possíveis prejuízos, Então isso serviu para fazer a abertura da região oeste do estado, o desenvolvimento que foi levado. Então a CAT sempre esteve presente nesse desenvolvimento. Porque é importante lembrar que quando a gente fala em agricultura no estado de São Paulo, né, não é só cana, né, lá já foi mais café, hoje é menos, né, mas não é só laranja, né, são inúmeros produtos que o estado de São Paulo produz. O estado de São Paulo é grande na área da cana, na área da laranja, né, mas é grande também na área da borracha, né, na fruticultura, no milho, né, embora não seja o maior, mas tem uma produção importante de muitos produtos. E a CAT e os nossos institutos de pesquisa trabalham com todas essas áreas. Amendoim, né, eu tenho acompanhado, né, recentemente, inclusive, umas novas variedades, né, desses produtos todos, né, produtos agrícolas, que fazem com que tenha uma produção mais adequada, né? Então, esse trabalho da CAT, né? E o trabalho hoje da Casa da Agricultura. Então, esse está lá na ponta, ligado com o produtor. Isso, o trabalho da Casa da Agricultura é exatamente esse, de procurar facilitar todas as informações para o agricultor. Hoje, com as ferramentas de comunicação que nós temos, com a internet, muitos agricultores hoje têm o acesso já às informações. Então, muitas vezes, a tecnologia de produção hoje não é o ponto mais importante. Mas o que mudou muito na história da CAT é que hoje você tem que ter uma visão sistêmica, uma visão integrada de oferecer tecnologia, oferecer o melhor produto para o agricultor, mas associado a isso, você tem que trazer a assistência técnica, para fazer o acompanhamento e principalmente a questão de crédito rural. Na verdade, a gente não encontra muitas dificuldades para a obtenção de crédito rural. O crédito rural existe. O que não existe são os bons projetos, como ter acesso. Então, o trabalho que a CAT faz também é de assistir o agricultor na elaboração dos seus projetos, dos planos de financiamento, Então, fazer um trabalho de divulgação das linhas de crédito rural, seja do FEAP, que é da própria uma linha da Secretaria da Agricultura, seja para o agricultor familiar, a emissão das DAPs, para obtenção de crédito do PRONAF. Então, esse é o principal trabalho da CAT e o nosso público acaba sendo naturalmente esse pequeno agricultor. A grande agricultura, esse grande agronegócio, dos setores da laranja, da cana, esses são os setores mais industrializados, mais preparados, são as cadeias do agronegócio ligadas à exportação. Então, esses setores, eles caminham meio que sozinhos, né, por conta própria. Os pequenos agricultores, além de precisar dessa assessoria, até porque eles ficam em áreas, o grande agronegócio acaba expulsando, ele acaba marginalizando os pequenos produtores. Então, esse pequeno produtor, normalmente ele está em áreas que demandam uma maior assistência técnica na parte de conservação de solo, na parte de recuperação, a parte ambiental. Então, esse pequeno agricultor é que depende dessa assessoria, depende dessa assistência. Então, o trabalho da CAT também é de levar esse conhecimento, essa assessoria, adotar boas práticas de produção, com respeito ao meio ambiente. A partir da década de 90, nós começamos a discutir muito a questão da sustentabilidade.
Então, a sustentabilidade social, econômica, ambiental, ela passou a fazer parte dos programas, dos projetos. Foi quando começou a ter mais essa visão sistêmica, né, da agricultura, da cadeia do agronegócio, de todos os setores, procurando fazer com que os elos mais fracos sejam sempre apoiados para que a cadeia tenha maior sucesso. Então vocês vejam aqui, conforme o Brunelli vai contando um pouco a história da CAT e falando do trabalho da CAT, o alcance desse órgão para o Estado de São Paulo e para os produtores e para os pequenos produtores do Estado de São Paulo. Né? Não é só, né, o fornecer o conhecimento que ele precisa ali para produzir, mas é também, né, o trabalho de mostrar para o produtor, né, que ele tem que estar ligado, né, numa série de questões e de oportunidades que surgem. Né? O Brunelli falou aqui do crédito rural, né, que é importante, o financiamento hoje para a produção, e se o produtor não tiver acesso a esse crédito, dificilmente ele consegue produzir e financiar a sua produção, e tudo isso é um trabalho que a CAT faz, né, de fazer chegar a essa diversificação de ações junto ao pequeno produtor. Você me falava, quando a gente estava conversando antes de entrar no programa, né, de que a CAT, no início, ela tinha engenheiros agrônomos, né, engenheiros médicos veterinários, né, engenheiros agrônomos, e que hoje vocês, inclusive, trabalham com outros profissionais, né, por causa justamente dessa visão, né, mais ampla que o produtor precisa ter e que vocês têm que dar conta de atender nessas demandas que surgem. É porque uma das características desse trabalho da extensão rural, ele é um pouco de uma doutrina que você trabalha não olhando o produto, a produção. Você olha para as famílias, você olha para as pessoas. Então você quer trazer o desenvolvimento para as famílias. O grande objetivo nosso é manter essas pessoas na atividade rural, fazer com que elas tenham renda, que elas permaneçam na atividade. Nós sabemos que um dos grandes problemas no estado de São Paulo é a questão do êxodo rural. Se ele não encontra as questões de gerar renda, ter emprego, segurar os filhos na propriedade para ter uma atividade rentável que permita que a família permaneça no meio rural, acaba que os jovens migram para a cidade, acabam abandonando, o meio rural vai ficando antigo, as pessoas vão tendo dificuldade. São Paulo tem uma característica que a dificuldade de mão de obra no meio rural já é uma característica, por isso a necessidade de inovação em tecnologia, substituir o trabalho braçal por máquinas, equipamentos adaptados para o pequeno agricultor, que permita que ele continue na atividade. Como é que é a distribuição das propriedades no estado de São Paulo? A gente está realizando, estamos já... O cadastro. Isso, refazendo um cadastro das propriedades rurais de São Paulo, é o nosso censo do Lupa, e esse censo tem mostrado, estamos na terceira edição dele, que a capilaridade das propriedades rurais de São Paulo é muito grande. Então, o estado de São Paulo tem aproximadamente 340 mil propriedades rurais, das quais 280 aproximadamente tem menos de 4 módulos fiscais. Então, são propriedades consideradas com características familiares. Então, isso mostra que o Estado está bastante já dividido. Uma coisa que nós temos notado, né, na execução desse censo do Lupa é que a grande maioria dos produtores hoje já não mora mais na propriedade. Então, eles exploram a propriedade, mas estão morando na cidade. Então, por conta de facilidades de transporte, de comunicação, com raras atividades, como é o caso de leite, algumas atividades que exigem a presença diária do produtor rural ali na propriedade, muitos produtores hoje, eles moram na cidade e vão ao campo para executar suas atividades rurais.
essas pequenas propriedades hoje, elas são as grandes responsáveis pela produção da grande parte dos alimentos nossos do dia a dia. No estado como São Paulo, onde mão de obra é escassa, terra cara, não dá para produzir alimentos com baixo valor agregado. Então, a produção de milho, a produção de grãos, de um modo geral, ela migrou para outros estados, foi para Goiás, foi para Mato Grosso, novas fronteiras agrícolas, e São Paulo acaba ficando com atividades de maior valor agregado, até porque nós temos o maior mercado consumidor do país. Nesse aspecto, nós vamos voltar até nisso, né? Mas você citou aí o FEAP, né? E o FEAP é o Fundo de Expansão da Agricultura Paulista, é um fundo importante. Eu me lembro que aqui na Assembleia nós inclusive discutimos essa lei, né? Porque uma parte dos recursos do FEAP é constituído com royalties do petróleo. Isso. Né? E nós tínhamos aqui um projeto de lei do governador que foi importante porque é uma perspectiva de crescimento muito acelerado do volume de royalties do petróleo com a questão do pré-sal. Então, nós tivemos aqui na Assembleia um projeto de lei que transferia os recursos do royalties do petróleo todo para a aposentadoria, para financiar a aposentadoria dos servidores públicos. É uma coisa importante, né? Nós estamos acompanhando aí a crise, né, mundial em relação à questão das aposentadorias, né? As pessoas estão vivendo mais, então precisa ter boas fontes de financiamento. Então foi uma medida boa essa do governo de botar esse recurso para financiar, né, a previdência do servidor público. Mas nós fizemos uma emenda aqui, eu fui autor dessa emenda, para que uma parte desse recurso continuasse no FEAP. Então, nós temos garantido, a partir desse projeto que nós votamos aqui, que parte do royalties do petróleo continue engordando, vamos chamar assim, né, o fundo que é o FEAP. Qual a importância do FEAP, Brunelli? Você que tem atuado diretamente com isso e a CAT que atua muito com isso. Bem, o FEAP, ele é um fundo da Secretaria da Agricultura, ele é gerido por um conselho, que tem uma representação da sociedade fazendo a gestão, e ele trabalha com linhas voltadas para o financiamento, né? São linhas de financiamento para investimentos. Então, são linhas específicas, algumas com mais demanda, outras com menos demanda, algumas para atendimentos emergenciais em algumas áreas, mas ele é um fundo complementar ao que é o PRONAF. O PRONAF é mais voltado para o custeio. O FEAP é um fundo mais para investimento, para infraestrutura. Então, ele busca fazer a estruturação da cadeia do leite. Financia trator, máquinas. Ele faz uma subvenção do seguro rural, que é uma atividade importante. Sabemos do risco que a agricultura corre, então estimular os agricultores a fazerem seguro da atividade. Então, quando uma atividade ela tem o seguro e o governo federal faz um subsídio de 50%, o FEAP faz o subsídio dos outros 50%, de 50% do restante. Então, o agricultor acaba pagando só 25% do valor do seguro. E ele tem a atividade dele garantida, né, pelo menos com proteção. Outras linhas que o FEAP tem, e o grande operador do FEAP é a CAT. A CAT é quem elabora todos os projetos técnicos. Agora nós fizemos um convênio com a Secretaria de Justiça, o ITESP também passa a ser operador do FEAP, então os assentados vão poder ter acesso às linhas de financiamento do FEAP, e ele tem algumas linhas com juro. O juro do FEAP é o juro mais baixo do crédito rural no Brasil, né? É um juro de apenas 3%. Quando o agricultor paga em dia as suas parcelas, ainda tem um rebate de mais 30%, então essa taxa de juro cai para 2,25%. Normalmente com uma carência de 2 anos e mais 4 ou 6 anos para pagar, dependendo da atividade. É por isso que quando está chegando no fim do ano, às vezes o dinheiro já acabou, né? Todo mundo quer pegar lá o dinheiro do FEAP, porque realmente é um financiamento muito bom. Mas nós estamos chegando na hora de fazer um intervalo aqui no programa
e a gente volta logo em seguida para continuar esse papo com, né, o Brunelli, que é o coordenador da CAT, que está completando 50 anos, né, nesse ano. Este é o Assembleia Convida. Hoje nós estamos conversando com o João Brunelli Júnior, que é o coordenador da CAT, engenheiro, como já apresentei no início, né, formado pela Exalc e que tem mais de 42 anos como funcionário da CAT. Então, conhece bastante a história da CAT. Né? Nós já tivemos aqui no nosso telão um pouco a revista, né, da CAT. É uma revista que a CAT edita, né, podemos ver aqui, né, que a CAT edita e que agora nós tivemos essa edição da comemoração dos 50 anos. Né? Podemos ver aí algumas fotos das ações dos técnicos da CAT, né? Cuidando ali de hortaliças, lá atrás ainda com um trator mais antigo, agora máquinas mais modernas. Né? O trabalho, então, como é que foi evoluindo? Exato, isso mostra, nesses 50 anos, a evolução da agricultura e a CAT vem acompanhando essa história. Então, desde aquele trabalho inicial, né, que ensinava a fazer conservação de solo, inclusive preparando o terreno, né, o tempo todo tentando mudar a mentalidade dos agricultores que faziam a queimada, as preocupações com a conservação do solo, todo o serviço de terraceamento, ensinar os agricultores a fazer as curvas de nível para evitar assoreamento, né? Esse trabalho vem evoluindo, vem contribuindo de uma forma que hoje a gente tem que estar acompanhando toda essa dinâmica da agricultura, uma agricultura mais moderna, onde o agricultor tem que estar inserido nesse contexto de agronegócio, de cadeia produtiva, ter que buscar essa eficiência para poder estar participando e continuando na atividade. Mais importante é isso, é fazer com que, principalmente, os pequenos agricultores permaneçam na atividade rural, porque deles é que nós recebemos diariamente a grande parte dos alimentos que compõem a nossa mesa. E vocês dão assessoria também, então nessa parte, por exemplo, produz o leite, como é que vai agregar valor, né? Produz nas várias áreas, né? Um dos trabalhos importante da CAT é como é que o produtor faz para agregar valor ao seu produto. Né? A gente anda por aí, às vezes vai lá ver o queijo, não, esse queijo foi feito aqui, desse jeito. Né? Conta um pouco para nós como é que é esse trabalho. Esse é um trabalho diário nosso de fazer com que o agricultor tenha mais renda. Né? Então, uma das regras para ele permanecer na atividade é ter renda na atividade. Se a atividade estiver trazendo o retorno econômico, o agricultor permanece na produção. Então, esse pequeno agricultor, no estado de São Paulo, com terras caras, mão de obra escassa, ele precisa trabalhar com produtos de maior valor agregado. Isso significa ele não entregar a matéria-prima bruta para um atravessador que vai fazer um trabalho de limpeza, de classificação, de seleção, de embalagem, e ele é que vai vender esse produto, às vezes, por um preço 3, 4 vezes maior do que aquilo que o agricultor recebeu. Esse trabalho que é feito pelo atravessador, ele é um trabalho necessário. Alguém tem que fazer esse trabalho. O que a CAT vem estimulando nos últimos anos com o nosso projeto Microbacias 2 é exatamente ajudar os agricultores em forma de associações e cooperativas, a de que uma forma organizada, de uma forma ordenada, eles possam estar participando do mercado. Então, esse nosso projeto Microbacias 2, ele tem apoio do Banco Mundial, é um projeto de 130 milhões de dólares, ele está já no seu 7º ano de execução e ele tem conseguido estruturar
mais de 250 associações e cooperativas de agricultores familiares no estado de São Paulo, para que eles possam estar montando toda uma infraestrutura com caminhões, com máquinas, com equipamentos para processamento mínimo, para embalagem, para seleção, para colheita, para classificação, para embalagem, para armazenamento. E com isso os produtores estão conseguindo levar ao mercado um produto mais próximo daquilo que precisa chegar ao consumidor final. Isso é agregação de valor, isso é que vai permitir que os agricultores entreguem uma matéria-prima já processada, né, com valor agregado. Nós temos o exemplo da mandioca. Antigamente se vendia mandioca na raiz. Hoje a dona de casa quer comprar uma mandioca já, às vezes até pré-cozida, lavada, embalada, numa embalagem a vácuo, que ela compra no supermercado, chega em casa, cozinha e ela fica pronto mais rápido. Trabalho de ficar tirando a casca lá, que suja tudo. Suja a mão, suja a unha, né? Mexer com a terra. Então, a dona de casa quer encontrar esse produto. As verduras já picadas, já embaladas, sabendo que está um produto que foi feito com qualidade, higienizado. Então, ela quer ter um produto que ela já chega, já faz a salada, já faz a sopa. Tem mais durabilidade também, né? Com isso também, né? Desde que tenha sido feito todo um processamento adequado. Aí entra um dos institutos de pesquisa, o ITAL, né, da Secretaria da Agricultura, que trabalha essa questão de processamento, de embalagens adequadas, né? Então, nós fazemos muita atividade de treinamento, de capacitação, de assessoria para essas associações e cooperativas, porque para eles também, quando eles montam esse empreendimento para poder chegar mais próximo ao mercado, na verdade, eles estão montando uma empresa. E, nesse momento, tudo isso passa a ser novidade para eles. Passar a negociar com os clientes, passam a ser outros. Eles estão trabalhando diretamente com supermercados, participando ativamente das políticas públicas, que talvez seja o maior mercado para a agricultura familiar. Então, isso tudo tem permitido que esses agricultores possam estar recebendo mais dinheiro e permanecendo na atividade. É importante falar que esse Microbacias, que o Brunelli falou aqui, é um programa importantíssimo hoje, né, da Secretaria, da CAT, né, um programa que é financiado com recursos do Banco Mundial, e ele também evoluiu, né, porque ele começou de uma forma e depois vocês foram, eu acho que posso dizer que foram vocês da CAT que convenceram aí, vamos chamar assim, o Banco Mundial da importância das adaptações para chegar no Microbacias 2, né, que é essa área, né, de uma maior agregação de valor e tal. O que mostra que é importante ter o conhecimento, mas é importante também estar lá muito ligado com o produtor rural, sabendo das suas demandas, né? Então, o Microbacias foi isso. Nós tivemos o Microbacia inicialmente com um escopo e depois ele foi melhorando e mudando para atender essas outras demandas dos produtores. Na verdade, o Microbacias 1, né, o nosso Programa Estadual de Microbacias Hidrográficas, ele trabalhava com a área geográfica. Você tinha uma delimitação de uma bacia, né, onde a água da chuva... Isso o nome, né? Microbacias. Isso. A água da chuva convergia para uma bacia e dentro de uma dessas bacias é que estão as nossas nascentes, né? Então, se o manejo de solo não for adequado nessas bacias, você vai ter o carreamento de terras para os cursos d'água, você vai ter nascentes secando. Então, foi um programa muito mais com esse enfoque ambiental. Mas, durante o desenvolvimento do programa, quando você começa a dar voz, começa a dar espaço para os agricultores de uma forma estruturada, organizada, fazendo o diagnóstico de forma participativa com esses agricultores, Microbacias 1, você enxergava essa bacia como um condomínio, onde tem uma série de bens ambientais, né? O solo, a água, que ele é compartilhado por todo mundo. Normalmente nessas bacias você tem o mesmo tipo de solo, o mesmo tipo de cultura, às vezes são famílias tradicionais de uma determinada colônia, né, com tradições, e eles
começam a enxergar aquele ambiente deles, ele começa a enxergar além da propriedade dele. Ele começa a ver que tem um vizinho que compartilha, às vezes, a água. A questão da erosão é muito comum. Está formando enxurrada numa propriedade, ele joga na estrada. A prefeitura vem para consertar a estrada, joga aquela água numa outra propriedade do vizinho. Então fica transferindo o problema. Microbacias 1 olhava esse ambiente de uma forma sistêmica e fazia todo um planejamento. Mas como, apesar de ter começado com esse enfoque ambiental, começaram a surgir outras demandas de segurança pública, as questões de transporte, de saúde, de educação. Então, as pessoas do meio rural, os pequenos agricultores, começaram a perceber que eles tinham direitos de cidadania como todo mundo. Então, esse foi o desafio do Microbacias, e para o Microbacias 2, a mudança que tivemos foi do enfoque ambiental para o enfoque mais econômico, porque não tem como cobrar do agricultor a preservação ambiental pura e simples se ele não estiver tendo um retorno econômico na atividade dele. Então, e a gente percebe que para o pequeno agricultor, ele não faz isso de forma isolada, ele precisa estar agregado numa associação, numa cooperativa, né? E pensando, nosso secretário fala isso, pensando num próximo programa, né, de governo, para levar esse desenvolvimento para o meio rural, é trabalhar agora a questão da gestão. Levar a gestão, levar um profissionalismo para esse agricultor. O que nós estamos conseguindo hoje com essas 300 planos de negócio dessas associações e cooperativas, é que eles estão assumindo uma proatividade muito grande de fazer a gestão dos seus próprios negócios. Isso, nós estamos formando associações muito independentes. Elas deixam de ser aquelas organizações dependentes sempre de um apoio, de uma ação paternalista de governo. Eu acho que isso aqui é muito importante, né? Porque vocês estão preparando para que elas caminhem com as pernas próprias, né? Porque se fica sempre dependendo de um programa do governo, né? Uma hora tem mais dinheiro, outra hora tem menos dinheiro, aí a coisa não anda. E o Microbacias, né? Por isso que é importante para o pequeno produtor se associar, se consorciar, né? Vale cooperativas, vale associações, né? Às vezes em torno do próprio sindicato que tem um trabalho pode ajudar nisso. A CAT dá muita assessoria nisso e é o caminho, porque às vezes, né, eu tenho andado alguns que produzem os diversos produtos e você não precisa de um equipamento para beneficiar o seu produto, né, só para o seu produto, que é uma produção em pequena quantidade, mas consorciando, né, ou trabalhando em cooperativas passa a ser economicamente viável, né? E a outra questão que o Brunelli colocou aqui, que é importante, é porque você tem, né, um mercado cativo, que é o mercado da merenda, né, que você pode até 30%, as prefeituras podem comprar da agricultura familiar, mas para isso também precisa estar consorciado numa associação ou numa cooperativa, porque precisa ter uma garantia também de um fornecimento com uma certa regularidade, que às vezes um produtor sozinho não consegue, né? Então acho que isso tudo é o trabalho da CAT, né? Vocês têm um trabalho também com a agricultura orgânica, né? É uma forma de agregar também. Isso. Na verdade, na busca desses mercados mais rentáveis, né, a agricultura orgânica é um grande filão, né, para o pequeno produtor. Só que para entrar na agricultura orgânica não é uma decisão comercial, é muito mais uma mudança de postura, a forma de se relacionar com a terra. Então, antes de chegar na agricultura orgânica, se passa por um processo de uma transição agroecológica, né? Então, como é que eu vou conhecer melhor minha terra, como é que eu vou recuperar o meu solo, até chegar num ponto em que eu vou deixar de usar os agrotóxicos, deixar de usar os produtos químicos, a adubação, partir para uma adubação mais natural, uma adubação orgânica, onde a propriedade ela entra em equilíbrio. Então, quando o sistema está em equilíbrio, passa a ser uma produção natural. Esse produto ele é hoje bastante valorizado pelo mercado, exatamente por ter uma qualidade superior, né?
nós ainda temos um problema com os nossos consumidores, que o consumidor nosso hoje ele compra muito pelos olhos, é pelo que ele vê. Então, a gente tem um desperdício muito grande na agricultura, porque... Isso explica melhor isso, Brunelli, porque as pessoas chegam na feira para comprar e quer aquele produto com a casca lisinha, mais bonitinho, e nem sempre isso é necessariamente mais saudável. Exato. Né? Então, isso faz diferença. Então, é todo um processo de educação do consumidor, né? Hoje nós já temos o Código de Defesa do Consumidor, que traz uma mudança grande para o mercado. O consumidor passa a querer ler um rótulo, saber o que compõe aquele produto, saber a origem, ter a rastreabilidade do produto, saber o que foi usado, como é que aquilo chega, para poder consumir com segurança. Essa é uma das diretrizes da Secretaria, de trabalhar a saudabilidade dos alimentos, você oferecer alimentos saudáveis que possam estar trazendo essa segurança para o consumidor. E isso traz um comprometimento muito forte da agricultura familiar. Nós aprovamos também uma lei aqui do cadastro ambiental, né? Que é também, dentro desses assuntos, uma questão que se preocupa. E há poucos dias eu li um artigo de um pesquisador da Unesp, se não me engano, que ele diz que isso tem dado um grande resultado já, né, no estado de São Paulo, porque tem aumentado, né, as áreas de recuperação de margens de córregos e feito até com que nós tenhamos avançando e melhorando, né, a recuperação ambiental. Quais os dados, né, que vocês têm disso, as informações? O cadastro ambiental rural, que é uma exigência do novo Código Florestal, o estado de São Paulo hoje é um dos estados que mais avançou e graças a uma ação pesada da CAT, contando com essa estrutura, essa nossa capilaridade, né, que fez um chamamento aos nossos agricultores e a grande maioria, 94% hoje das propriedades rurais de São Paulo, já estão com o cadastro ambiental rural elaborado. O próximo passo agora é a regularização dessas propriedades e a gente já tem aqui em São Paulo, com uma legislação ambiental bastante rigorosa, bastante atuante, conseguido a adesão desses produtores já nos trabalhos de recuperação das propriedades. Então, isso já vem acontecendo com alguns outros programas da própria Secretaria da Agricultura, junto com a Secretaria do Meio Ambiente, na questão da recuperação ambiental, projetos, o projeto Nascentes, nós temos o projeto Integra São Paulo, é um projeto da Secretaria da Agricultura, que faz um trabalho de recuperação de vossorocas, né? Aquelas erosões que vão crescendo e vão causando problema, vai causando degradação do solo, depreciação do valor das propriedades. Então nós fazemos um trabalho integrado nessas propriedades de recuperação dessas áreas e traz uma propriedade que estava às vezes improdutiva já, o proprietário querendo vender, sair da atividade e ele acaba recuperando aquele solo, recompondo aquela paisagem, além da valorização da propriedade, ele volta a produzir, volta a ter uma expectativa de renda, de atividade na propriedade, e isso vem nesse conceito de sustentabilidade, de usar o solo, mas deixar pensando nos herdeiros, pensando nas gerações futuras, o que nós vamos deixar para eles poderem explorar. Então, o bom dessa conversa aqui com o Brunelli é que a gente está vendo o alcance completo do trabalho da CAT, né? E é isso que explica que ela está fazendo 50 anos, né, com essa pujança, né? O Brunelli não vai falar aqui disso, né, mas hoje há todo um trabalho para, né, e o secretário Arnaldo Jardim tem trabalhado muito nisso, para, né, ampliar os quadros da CAT, né, permitir que a gente tenha concurso público, que possa, né, contratar mais técnicos, né, que possa ter uma estrutura que dê conta de fazer todos esses trabalhos, né? O Brunelli começou aqui falando que tem lá um departamento de sementes, mudas, né, tem toda essa assessoria e é isso que permite que a CAT esteja fazendo esses 50 anos, né, com toda a sua pujança.
nós não conseguimos falar de todos os trabalhos aqui da CAT, né? Mas como é que você vê, né, a CAT para o futuro, os próximos 50 anos aí da CAT, né? Como é que você está olhando isso? Nós precisamos estar hoje ligados nessa visão do negócio. A atividade agrícola tem que ser uma atividade rentável para que os agricultores permaneçam na atividade. A gente percebe que a agricultura ela tem adquirido uma dinâmica muito grande. Nós ouvimos ontem do nosso diretor da Exalc contando que o conhecimento que se adquire na escola, ele fica defasado em apenas 10 anos. Então, os profissionais que se formam e que têm uma expectativa de 50, 60 anos de uma atuação técnica, ele precisa estar se reciclando o tempo todo. Isso é um desafio, tanto para a extensão rural, como para a academia, né, para as universidades, para a pesquisa. A CAT procura estar ligada nessas questões, procura estar acompanhando. A extensão rural tem sido um trabalho muito forte de trabalhar com as pessoas, procurar fazer com que as pessoas permaneçam na atividade rural, porque alguém tem que estar produzindo esse alimento, né? E se ele estiver na atividade, produzindo com rentabilidade, ele permanece na atividade e vai conseguir deixar a herança, deixar para os filhos e continuar produzindo os alimentos que nós precisamos consumir. Então, isso que é bacana nesse trabalho da CAT que a gente está vendo aqui, essa preocupação como um todo, né? Quando está falando que precisa agregar valor, ter renda, né? Isso permite que ele cuide melhor da propriedade, a propriedade então tem uma perspectiva de futuro, né? Cuida do meio ambiente, como também tem sido demonstrado já nesse trabalho da CAT, cuida de que o agricultor possa continuar no campo, né? Cuida que ele possa produzir com mais diversidade, né? Que ele possa organizar melhor a sua propriedade. E esse trabalho de extensão rural, né? Que é um trabalho fundamental, né? Que é justamente isso, é fazer com que o pequeno produtor ele tenha acesso aos mesmos conhecimentos, às mesmas tecnologias, às mesmas informações que um grande produtor tem, né? Que ele possa ter acesso ao conhecimento, né, do que tem de mais avançado. E agora com esse dado que você está dando, que todos nós também temos visto, que precisa ser atualizado permanentemente. Então, de minha parte, foi um prazer muito grande ter te entrevistado aqui, Brunelli, né, na certeza de que contribuímos aqui para fazer chegar aí para a nossa população de São Paulo, para quem nos assistiu, né, o conhecimento desse importante trabalho que a CAT faz. E deixo aí para que você faça então as suas considerações finais e a gente possa encerrar o nosso programa. Bom, deputado, eu agradeço a oportunidade de poder estar falando um pouco do trabalho da extensão rural. Muitas pessoas não conhecem esse trabalho da CAT, a importância dessa presença nossa junto aos agricultores, procurando promover o desenvolvimento dos municípios, principalmente, porque quando nós geramos renda nos municípios, isso permanece naquele município. Então, nós temos os nossos municípios nesse trabalho, é muito importante. Então, agradeço a oportunidade de estar podendo mostrar esse nosso trabalho. Muito bem, quem quiser conhecer mais, depois pode usar aí a internet, né? O site da CAT, né? Pode acessar lá também a revista. E nós ficamos aqui com muita satisfação, né, com você que nos acompanhou até agora, né, o programa sobre os 50 anos da CAT. Muito obrigado, né, e obrigado também, Brunelli, pela sua participação e pela explicação que você deu aqui para quem nos assistiu sobre esse papel importante da CAT para a agricultura familiar do Estado de São Paulo.